Então, eu queria desejar uma boa noite e boas-vindas para todo mundo, para os nossos convidados também, para os nossos inscritos. E queria fazer uma fala agradecendo todo mundo que veio nos encontros, que participou, que trouxe falas maravilhosas para a gente, que colaborou com o PET, porque esse foi um projeto que ele começou na nossa preocupação em relação aos calouros da universidade, no fato de que eles não estavam tendo como ter vivências presenciais e saber o que estava acontecendo e como é que eram as oportunidades e as áreas da biologia. E nesse semestre cresceu para uma coisa muito maior. A gente expandiu e trouxe assuntos que as pessoas pediram semestre passado e várias outras, assim, a gente teve as nossas parcerias com o CABIOT, né, o Centro Acadêmico da Biotech, que também foi muito legal. Então, eu só queria fazer esse agradecimento para todo mundo. Muito, muito obrigada. E a gente vai ter hoje nosso 7º encontro, chamado Conhecendo Oportunidades Fora dos Muros da Universidade, que também foi algo que pediram para a gente. E, bom, basicamente, as gurias vão falar um pouquinho sobre estágios, voluntariados e alguns trabalhos que elas fizeram. Esse encontro, né, vai acontecer da seguinte maneira. Cada uma das gurias vai ter mais ou menos ali uns 10 minutinhos para fazer a fala delas. E aí lá pelo final, também, acho que vai de cada uma, assim, se quiserem perguntar, se quiserem fazer as perguntas depois da fala ou lá no final, também vai de vocês. Comentários também sobre as falas, a gente deixa livre, para a gente poder conversar sobre essas experiências e aprender um pouquinho. E é mais ou menos isso. Todas as gravações dos encontros passados já estão no nosso YouTube. Vocês podem conferir tudo lá. E esse também vai estar lá. Então depois é só ir nas redes sociais do PET e vai ter o link para chegar lá. E também lembrando que os certificados, tanto para os palestrantes convidados quanto para os inscritos, vão estar prontos mais ou menos no final de novembro. Aí a gente vai contatar todo mundo, que a gente tem um e-mail de todo mundo, para daí dar esses certificados. Então eu acho que é isso. Vamos começar com a Cata. Só aí. Tô aqui, sim. Deixa eu só lembrar como é que apresenta aqui. Foi? Foi? Foi. Ah, tá. Então, oi, gente, eu sou a Catarina. Eu vim falar sobre a iniciação científica no Museu de Ciências Naturais da FZB, que é o museu que tem dentro do Jardim Botânico de Porto Alegre. Aqui já na capa eu botei uma vista que é de cima do prédio, onde tem um herbário do museu, e é uma vista que eu acho muito linda, assim, da cidade. É tudo bem verde, tu tá no meio de um parque, praticamente, trabalhando lá dentro. Então, eu trouxe mais imagens, assim, eu vou falar um pouco da experiência que tu consegue ter sendo IC lá dentro, como tem muita coisa diferente que dá para fazer e participar. Então, aqui é uma foto do laboratório que eu trabalhei, ele é bem natureza, assim, bem aberto, muito verde, dá para ver, chove para dentro, dá para ver arco-íris, é muito bonito de ver. Aqui tem outra foto melhor. Eu até anotei aqui uma coisa que eu achei engraçada para comentar, que, tipo, às vezes a gente sentava perto da janela e via crianças em passeio no Jardim Botânico, que é um passeio muito comum de escolas de Porto Alegre ou da região, então tu via grupos de criancinhas passando de tudo que era idade, de grávida, de guria de 15 anos, fazendo book de fotos, porque lá dentro é lindo. Não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade de ir, mas vale a pena. E trabalhar lá também é muito gostoso. Tu ser incomodado por passarinhos, sabe? Tipo, nossa, os passarinhos hoje estão mais agitados que o normal. É um tipo de experiência muito, muito gratificante. Então, eu trabalhei no laboratório de cianobactérias. Cianobactérias são um tipo de alga. Elas normalmente são o que compõem esse lodinho verde aqui. É uma nata, sabe quando a água parece suja, né? Que tá aí, tá uma coisa verde que destoa do resto da água. Não é a água que tá verde, tem uma camada em cima, são florações de cianobactérias. Então, eu trabalhava num projeto
que analisava as espécies, e é um projeto extensivo, que outros bolsistas antes de mim fizeram parte, e outros bolsistas depois de mim estão fazendo parte, tenho certeza que vai continuar um tempão, que é catalogar que espécies estão em lagos como o Lago dos Pedalinhos, o Lago das Tartarugas, o Lago da Praça Itália, o do Parcão. Então, catalogar isso e analisar, porque tem muitas espécies tóxicas ali na água. Outras coisas também, como IC, que eu fazia lá, ajudando os meus outros colegas que tinham outros projetos, era fazer meio de cultura. A gente tinha uma estufa, onde quando uma espécie específica que interessava o pessoal e queriam que analisar melhor, ou daqui a pouco mandar para São Paulo uma amostra para fazer o rastreio molecular, a gente fazia o meio de cultura, então fazia tudo no laboratório de química, limpava muita vidraria, esses tubinhos aqui. Às vezes tinha dias de faxina intensa lá no laboratório, porque essas algas, quando secam, ficam bem complicadas de limpar. E embaixo, às vezes, a gente recebia amostras de fora, como da Corsã, em lugares que eles queriam saber alguma espécie mais exata do que só o gênero. E a minha orientadora, ela era uma das melhores daqui para identificar. Então, às vezes, a gente recebia amostras de água podre, assim. Essa foto aqui foi uma no meio do verão, que eu fiquei chocada, que essa é a amostra que a gente recebeu. Ela está preta, ela é de Tapes, da Lagoa dos Pescadores. E depois que a gente aplicou um formol, assim, para, enfim, conservar, isso faz com que as cianobactérias estourem. E delas liberam a cor ciano. Então, essa água aqui, ela ficou dessa cor, simplesmente porque estourou tudo que tinha de cianobactéria, ela ficou um azul lindo, mas podre. E o que eu queria comentar bastante aqui, que é uma das melhores experiências que eu tive lá no museu, são as atividades de educação ambiental que o museu fazia fora. Tipo, já é fora da URGS, então ainda fora do museu. Que a gente ia em colégios, em praças, e até a própria JIC, que eu vou falar no final também. Então, um desses projetos era o Museu Vai à Escola, onde o pessoal de diferentes laboratórios organizava pequenos estandes com alguns cartazes, coisas informativas e alguns orientadores, umas palestras para dar para jovens. Então, esse aqui, eu fui em 2 escolas enquanto eu estava lá. Uma foi esse colégio estadual, que se eu não me engano o nome dele é Rio Grande do Sul, é perto da administração da URGS, do Colégio de Administração. Lá tinha crianças de 6 a 16, 17 anos, assim, muitas delas vendo o primeiro microscópio na vida, e a gente sempre deixava elas mesmas montarem a lâmina, pegar com esqueci o nome. Mas pegar com isso daqui, as amostras, analisar. Eu trabalhava com cianobactéria, então eu vou dizer que eu aprendi muito das outras algas, porque nesses momentos eu precisava mostrar que eu sabia. Então, tem umas que são muito mais legais deles olhar, tipo o glena, que é uma alga que mexe. Então, era bem interessante. As crianças, algumas não olhavam de verdade, dava para ver que elas estavam só fingindo que estavam realmente vendo algo, e tinha outras que descreviam exatamente o que era para estar vendo. Era uma experiência bem bacana. Isso aqui foi umas fotos no Tiradentes também, que a gente foi. Nessa aqui tinha uma apresentação passando, explicando como que acontecia as fluoresções. Aqui todo o material que a gente levava, esse microscópio e a lupa, portáteis. Outro projeto de educação ambiental é o Ciência na Praça, que esse é menos restrito ainda. Ele é um projeto aberto a todos. No caso, o que eu participei foi no estacionamento do Jardim Botânico, então qualquer um da comunidade podia aparecer e ver. E daí, como lá no Jardim Botânico tinha tanto microscópios, que nem o que eu mais trabalhava, mas tinha répteis, tinha um sapo-boi gigante, que eu lembro, tinha desenho de colorir de pássaro para crianças, era algo super família, assim, super legal de participar, que tu via o pessoal indo, engajando, perguntando mais, querendo saber o que era aquilo. Gente que daqui a pouco nunca se interessou por ciência. Então era uma baita divulgação científica que acontecia em datas festivas para o Jardim Botânico, tipo aniversário do museu ou aniversário do Jardim Botânico, eles faziam. E, por fim, o que eu queria comentar também da JIC, que é a Jornada de Iniciação Científica, que é o salão de iniciação científica para quem trabalha de ser ali no museu. Que nem o salão de iniciação científica ele é obrigatório para quem é IC na URGS, a JIC é obrigatório para quem é IC no museu. Mas qualquer outra pessoa pode aplicar e apresentar também, se quisessem. E a JIC é uma semana repleta de apresentações de tudo que é área,
com mini pôster, resumo, toda essa burocracia que tem por trás, e de mini cursos que o pessoal que trabalha lá pode dar, e normalmente, como eles são pagos, assim, para quem... Eles são pagos, em geral, os mini cursos, para poder bancar a JIC, mas quem apresentava o projeto ganhava um de graça, então eu pude ir num mini curso muito legal sobre doenças fósseis, que é como analisavam as doenças de milhares de anos atrás, baseado no que os fósseis têm. Tipo, essa comunidade claramente tinha osteoporose. Um curso bem bacana que eu vi lá. E eu também participei, eu dei um curso junto com a minha orientadora e com os outros ICs que tinham lá, para algumas pessoas externas. A maioria eram pessoas da Corsã, que tinham interesse em aprender um pouco mais sobre as espécies, sobre a coleta, já que eles já trabalham com aquilo cotidianamente. Então a gente ia no Lago das Tartarugas, coletava e depois ficava ali ao redor auxiliando no microscópio, mostrando o que era o que, tirando dúvidas. Então acho que essa é a minha última imagem. É isso aí, se tiverem alguma dúvida, só falar. Eu tiro aqui a apresentação? Pode tirar. Ok. Ai, muito legal, Cata. Muito obrigada. Saudade. Muita saudade de trabalhar lá, nossa. Ai, E muito vale legal. a pena ir no Ciência na Praça, que nem eu falei, ele é aberto para todo mundo. Eu acho que não teve, obviamente, nos últimos 2 anos, assim. Mas, nossa, vale a pena ficar atento. Eu acho que eles postavam no Facebook na época, quando tinha, porque é muito legal, é muito divertido. Muito legal. A gente vai passar agora para Isabela. Ela falar um pouquinho da experiência dela também. Oiê, eu sou a Isabela. O meu projeto de IC é o mesmo da Cata, eu inclusive entrei logo quando ela saiu. E a minha experiência, no fim, tipo, foi bem diferente da dela, assim. Inclusive, escutando agora, deu pra ver, assim, a discrepância. Eu entrei no meio do ano passado, né? Tipo, já era pandemia. E apareceu, tipo, no grupo da Bio, eu acho, no Whats, tipo, batam, estão procurando bolsista aqui. E, enfim, tipo, me inscrevi e tal, e entrei. E aí, tipo, tinha a opção de nem ir lá no museu e fazer tudo à distância, o que eu não quis, tipo, justamente porque trabalhar no museu é trabalhar no Jardim Botânico, né? Tipo, o ponto alto, se pá, é tu estar lá e, tipo, ter ter contato com pessoas que estão fazendo ciência e com a natureza e, tipo, poder respirar um ar, né? Que, tipo, até o meio do ano passado eu, pelo menos, estava muito intocada em casa. E aí, tipo, isso foi uma coisa que eu levei em consideração, assim, pra pegar essa bolsa, tipo, poder ir pra lá e sair um pouco de casa. E, enfim, tipo, no início eu vi como era vazio lá, tipo, eu fiquei de única bolsista desse projeto, dessa orientadora. E além de mim, no museu tinha, tipo, mais 2 bolsistas, eu acho. E só. E, tipo, não tinha muita gente circulando, assim, além da gente. Vários pesquisadores, inclusive, não estavam indo para lá, estavam tudo em casa. E, enfim, tipo, essa foi uma impressão que eu tive, assim, de vazio e, tipo, quando a gente vai com cadeiras da URGS lá para conhecer, né? Acho que várias pessoas aqui fizeram isso. Tem muita gente, né? Tipo, circulando, e nos laboratórios, tudo aberto e tal. E não tava rolando isso, tipo, tava quase só a gente, assim. E... Mas, enfim, como a Cata falou, é maravilhoso estar lá e, tipo, isso não foi afetado. E esse projeto, então, quando eu entrei, a gente já estava na parte de análise quantitativa. Antes de eu entrar, não sei se a Cata estava nessa parte, tipo, foram as coletas, que aí foram. Ah, pode crer.
Foram em 4 praças de Porto Alegre e a intenção é, tipo, conhecer as espécies que tem lá e que estão formando floração. E, tipo, tem várias toxinas que elas produzem e que aí podem prejudicar o ecossistema ali, né? Tipo, vários animais que se alimentam ali. E a questão da beleza cênica, que a nossa orientadora sempre fala também, que é, tipo, esses lagos estão em praças que as pessoas frequentam, e aí, tipo, é importante tu, tipo, se sentir bem na tua cidade, a cidade ser bonita. E, enfim, tipo, a água fica bem turva, bem colorida, assim, quando tem floração. E, enfim, a gente está já na elaboração do artigo, tipo, tem a parte de ecologia também. E além disso, tipo, teve outras coisas externas, assim, que eu fiz também. Tipo, editar fotos para artigos, tipo, que, sei lá, que, a, que a orientadora participa um pouco, assim. E, tipo, muita gente na ciência, tipo, nessa experiência que eu percebi isso, tipo, não sabe editar foto, editar imagem, essas coisas. E aí, tipo, isso é um negócio que é muito legal de saber fazer para poder ajudar, assim, tipo, teve um projeto que, tipo, o trabalho está sendo publicado agora, de uns caras da Flórida que a gente entrou junto e eu praticamente, tipo, só editei imagens. E aí, no fim, isso é muito massa, assim, tipo, pra tu ter feito, assim, ter no currículo e tal. Além disso, eu comecei a fazer um pouco também das culturas. Só que, tipo, é complicado, porque, tipo, os funcionários de lá, que não é. Eu não quero pesar o rolê, tá? Tipo, mas eu acho que é importante falar também, tipo, da situação da pesquisa no Brasil. E na FZB foi bem intenso, assim, tipo, todo mundo que não era concursado, tipo, técnico de laboratório e tal, foi demitido. E aí, quem cuidava de, tipo, laboratório, cultura, essas coisas, era tudo técnico em química, em laboratório e tal. E não tem mais essa galera. Então, tipo, muita coisa ficou largada, assim, inclusive os laboratórios, e aí, tipo, começaram, inclusive, a usar os laboratórios de depósito, tipo, tu entra lá, não, tipo, usar ar-condicionado para manter a temperatura para as culturas estão estragadas, tem coisa, tipo, mesa e tal, tipo, tá sendo usado de depósito, assim. E, enfim, tipo, é bem frustrante ver isso, tipo, vai, então, acho que, em parte, sim. Tipo, a Fê perguntou se é porque virou da SEMA. Tipo, a Fundação Zoobotânica foi extinta e daí, tipo, virou um departamento da SEMA. Mas, tipo, é meio que um grande projeto de sucateamento, assim, tipo, rolou durante esse ano um julgamento dos concursados. Tipo, o pessoal ali, funcionário público, pesquisador, não sabia se ia continuar. Tipo, eu lembro elas falando, bah, amanhã é nosso julgamento. E é isso, assim, sim. Não teve bolsa do CNPq esse ano. E é isso, né, meu? Tipo, eu imagino que na URGS também tá muito complicado, e em outras instituições também. E, tipo, infelizmente essa é a nossa realidade. Mas, tipo, tem uma coisa que é massa também, que é, tipo, ver que mesmo assim as coisas acontecem, né? Tipo, tipo, meu, biólogo ama o que faz, né? Tipo, tu vê o pessoal nas condições que
que tá lá, tá ligado? E continuando, e, tipo, a minha orientadora seguido fala, tipo, ela já tem idade pra se aposentar, tipo, ela tem uns 60 e poucos anos. E ela fala, eu continuo aqui porque, tipo, quem é que vai fazer o que eu faço, tá ligado? Tipo, não tem ninguém pra dar continuidade, não, tipo, não tem repasse de verba, tipo, é complicado, mas, meu, tão lá, tá ligado? E isso, tipo, eu fiquei triste falando agora, mas eu queria dizer que, tipo, é frustrante a situação, mas tipo, a companhia de quem faz é motivadora também. E, enfim, tipo, falar com outros biólogos e tal. E alguma coisa dá para fazer também, né? Tipo, não teve esse ano a jornada de iniciação científica, mas a gente achou um outro evento que é um encontro de botânicos, tipo, de uma outra faculdade, e que daí eu vou apresentar lá. E no fim, vamos indo, né? Sim, sim, é incrível. E agora, tipo, o pessoal voltou presencialmente e aí tá um pouco melhor também no sentido de, tipo, não estar vazio. E sim, meu, são pessoas muito incríveis e, tipo, trabalham com coisas muito massa e todo mundo lá, tipo, se mobilizou muito durante, tipo, enquanto ainda dava, né, pra extinção e tal. E é isso, né, tipo, a gente se dá força uns pros outros. Aí, só um pouquinho. É mais ou menos isso que eu tinha pra falar. Não sei se alguém tem alguma pergunta ou apontamento. Espero que ninguém tenha ficado triste. A gente vive assim, né, hoje em dia, mas é bom a gente ter isso, ter esses encontros e falar sobre, porque saber que os outros estão fazendo também um pouquinho, seja dar uma esperança, né? Sim, no fim, tipo, a própria Bio é uma rede de apoio muito importante, né? Tipo, a gente Demais. tá tudo na mesma, todo mundo acredita em coisas muito parecidas, e é isso, vamos dar força. Sim. Agora, esse fim, vou passar para falar da Laís. E a gente já Eu sai não, do tópico FZB um pouquinho. Oi. eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Sim, tá. Ai, amiga, fiquei muito tocada com essa tua fala agora. E, enfim, falar de todo o desmonte, assim, e de como é importante essa experiência, né, com outros biólogos e pesquisadores e pessoa que está ali trabalhando muito, muito esperançoso ainda, parece, sabe? Porque, tipo, nesse cenário péssimo, assim, o povo tá lá. E eu também vi um pouco dessa transição da FZB lá para a SEMA, quando tipo, começaram a levar tudo para a SEMA, e não tinha espaço na SEMA, e foi tipo sensação de luto, assim, todo mundo tipo meio chocado com o que estava rolando. Enfim, hoje eu vim falar. Hoje eu percebi o quão essa oportunidade foi incrível para minha vida, assim. Mas eu vim falar da minha bolsa de iniciação científica na FEPAM, e que meio que juntou assim com o voluntariado no programa Invasoras em 2018, metade de 2018. Eu, eu fui indicada pela nossa colega, a Maria Berto, que trabalhava na FEPO, era bolsista de iniciação científica lá, num projeto Tucutuco com o Fernando Pereló, Luiz Fernando Pereló. E ele me chamou para eu trabalhar num projeto com ele sobre invasoras no licenciamento ambiental.
E daí, enfim, eu fiquei lá 2 anos, eu fiquei até a metade de 2020. E daí o meu trabalho era sobre o cenário das espécies exóticas invasoras no licenciamento, porque, né, como a FEPAM licencia áreas grandes no estado e, enfim, né, tem esse poder sobre áreas grandes e privadas, seria uma ótima oportunidade para, nessas áreas, ter esse manejo, enfim, controle de espécies, né? Então, o meu trabalho foi analisar uns estudos de impacto ambiental, uns laudos de meio biótico de vários empreendimentos, e entrevistar os analistas. Então, foi tipo uma mega experiência, assim, eu tive contato com os analistas. E é isso, tem tudo que é tipo de analista, né? E ver um pouco dessa visão sobre as invasoras, que ainda, assim, de parte de alguns era muito clara, assim, né, o tamanho dessa problemática, e para outros, tipo assim, meio que tanto fez, tanto faz. E, enfim, a nossa ideia era regularizar isso, né, para existir um protocolo de conduta, assim, para manejo dessas espécies que aparecem muito nessas áreas, enfim, visando a conservação das espécies nativas. E daí, como o meu trabalho era com espécies invasoras, eu acabei participando, assim, das reuniões do programa Invasoras, que inicialmente eram... é filho do RS Biodiversidade, do projeto RS Biodiversidade, que vocês devem conhecer. Tem cartaz do RS Biodiversidade por tudo que é lugar, tem material, enfim, que é um programa da SEMA, lá do DEBIO, eu acredito. E daí eu comecei a acompanhar o programa, e, assim, foi... Acho que meio que no início, assim, do programa, e como esse programa cresceu, e, e, enfim, conquistou um espaço muito interessante, assim. Daí, enfim, eu vou mostrar um pouquinho para vocês da minha experiência com invasoras. Deixa eu ver aqui. Eu trouxe só umas fotinhos, tá? Mas aqui... Ai, deixa eu botar para apresentar. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá. Aqui é uma foto do Parque Estadual da Quarta Colônia. É um parque que foi uma medida compensatória da hidrelétrica que tem lá. Enfim, foi concedida ao Estado essa área enorme. E aí, tipo, essa área toda aqui era a vila dos trabalhadores da hidrelétrica. Então, tipo assim, uma vila de operários, e tinha muita espécie invasora, porque, enfim, são árvores que costumam crescer rápido, que têm frutos e tal. Só que, assim, é um parque de conservação, um parque... Esqueci o nome. Mas de conservação integral, né? Enfim, não tem nenhum tipo de trabalho, assim, ou de visitação, exploração lá dentro, que tinha uma quantidade gigantesca de espécies exóticas invasoras. Então, a gestora lá do parque, a Caroline, não vou lembrar o nome dela, enfim, ela começou esse estudo de manejo e ela, enfim, depois de muito estudo, começou a colocar em prática, a gente foi lá ver esse manejo. Aqui é o outro lado da rua, que não teve o manejo, tá cheio de espécie exótica, e aqui é dentro do parque, tipo, é uma cena que dói muito, assim, ver um parque estadual que é mata fechada, assim, descampado, né? Mas é por uma boa causa, e, enfim, foi uma experiência bem interessante, assim. E também, espécie exótica invasora, às vezes é meio um assunto, é sempre, né, um assunto bem delicado, porque, enfim, vai controlar a espécie, mas daí do jeito que as coisas estão também, né? Aqui é no Parque Estadual da Aratinga. Eu não sei o nome certo da Aratinga, tá? Mas acho que é uma APA, talvez. Enfim, e daí aqui estava rolando a construção de uma armadilha para javali.
né? Como, assim, a gente não pode maltratar o bicho, né? Por mais que a intenção aí seja matar o bicho, a experiência tem que ser a menos pior possível. Então, ao invés de gaiola, tipo, essas coisas duras, o javali é um bicho muito forte, assim, então ele, tipo, corre pra caralho e se bate nas coisas muito forte, enfim. Foi criada essa armadilha, que é uma armadilha maleável. Ela fica abertinha aqui, chega o javali, come o milho dele, tem um milho fermentado aqui que ele adora, tem água, tem sombra. E daí, depois que eles entram, fecha a portinha. Isso aqui é um curralzinho, né? E é molinho, então a ideia é que ele não arrebente de jeito nenhum, mas que também não machuque o bicho. E, enfim, né? Foi uma experiência de armadilha para javali. Aqui foi as arrumações do seminário estadual. Não, eu tô com a camisetinha aqui. Seminário Regional de Espécies Exóticas Invasoras. Que aconteceu lá no Bento Baroni. Foi um seminário organizado só pelo Invasoras. A Clarissa, que é uma bióloga do DEBIL, lá da SEMA, ela praticamente organizou tudo sozinha, assim, não contrataram nenhum tipo de empresa, nem nada, e foi um seminário bem legal, assim, da região sul, né, para esse controle de espécies exóticas invasoras. Aqui, trouxe fotos da exposição fotográfica que teve, que eu achei muito bonitinha. São fotos de espécies invasoras. Mas. E daí teve concurso fotográfico de quem era a melhor fotografia, enfim. Aqui tem mais fotinhos. Eu trouxe a foto do Instagram, porque eu trabalhei como voluntária nessa divulgação do Instagram, que ele começou para divulgar o seminário, e depois virou um Instagram para divulgar o trabalho do programa mesmo. Aqui tem uma foto da rede com as universidades que o Invasoras fez, eu consegui participar um pouco, assim. E daí aqui eu apresentando minha pesquisa, aqui já online. Eu trouxe uma fotinha da equipe, porque eu amo eles, eles são muito fofos. Deu um monte de saudade. Mas enfim, é meio que isso, assim. Foi uma baita experiência. E trabalhar com biólogos e engenheiros florestais, pessoal da SEMA, que trabalha. Deixa eu parar de conversar daqui. E da FEPAM, assim, né? Ver, estar lá dentro e ver como que rola o licenciamento e quais são as burocracias e, enfim, tem muita gente lá que tá só para dar volume, mas tem muita gente lá que trabalha muito em coisa muito importante, legal. E é tão longe da universidade, sabe? Tipo, devia ser algo assim que todo estudante universitário devia ter experiência de estar lá dentro, entender como é que funciona isso e, né? Tipo, um cuidado muito grande, assim, das nossas áreas. E, enfim, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. Eu achei que fosse só invasoras de plantas. Era de tudo, então? Todas as espécies invasoras? Plantas e animais. Eu vou até compartilhar de novo aqui, mas é porque no Instagram tem bastante coisa. Pelo menos, né, quando eu peguei ele mais ou menos por aqui, assim, quando a gente estava divulgando o seminário, ó. Então tem a lebre, pombo, tem o... Aqui eu não sei se é uma foto boa, mas enfim, tem rotouro, tem a apis, que infelizmente é invasora, o sagui também, o calyptrix, ele é invasor na região sul. Enfim, temos bastante animais. E aqui foi quando começou o voluntariado, que não sei se vocês já viram o voluntariado da SEMA, mas começou com o seminário, né? A gente
precisava de equipe para trabalhar no seminário, porque era um seminário, tipo, com 600 inscrições, ou 500 inscrições. E daí começou aí o voluntariado, a galera ganhou certificado. Quem participou inicialmente foi mais a galera que trabalhava na SEMA-FEPAM, né? Também foi aberto para pessoas de fora, mas, enfim, acho que teve uma menina só. E hoje o voluntariado tem opções bem legais, assim, nos parques estaduais. Eu não sei divulgar direito, mas acho que as gurias também podem, de repente, saber mais um pouco sobre isso. Então é isso. Tem o escorpião amarelo. O pardal também. Tem Oi. uma pergunta da Ana aqui nos comentários. Ela queria saber se tem algum projeto para colocar essas armadilhas de javali nas unidades de conservação. Sim, tem. Tanto que ela tá na. Olha, eu tô compartilhando aqui o mesmo. Ela tá na Aratinga, mas eu também tinha uma foto que eu tinha colocado aqui, burra, tirei. Na Flona de São Chico. Tem. Inclusive lá é muito mais legal e eu não tenho essas fotos. Mas lá eles fizeram, tipo, diversos experimentos de armadilha para javali, né? Tanto que eles fizeram de madeira, viram que impossível, não rola, eles viram a armadilha, eles quebram a armadilha. E também esse debate, ficam muito estressados. Então, já é previsto, né? Inclusive, essa armadilha, ela tem um custo muito baixo. Assim. E eu acompanhei até uma parte que estavam sendo implementadas em unidade de conservação. Muito legal. É. Muito importante também, né? A gente muito... saber dessas burocracias. Acho que isso é uma coisa que a gente não aprende muito no curso, às vezes. Nada. Sim, é muito... E é um debate muito interessante, assim, né? Porque, imagina, aquela área ali da Quarta Colônia é uma unidade de conservação, sabe? Tipo, é mata. Quando a gente estava lá para ver a simulação deles fazendo o manejo, porque é isso, né? Tinha que podar a árvore, daí derruba, pica o tronco da árvore, joga ali no solo mesmo, aquela serragem, assim, e tem uma outra parte que eu esqueci de falar, mas enfim, depois eu lembro. Enfim, daí ligou a motosserra, e eles aplicam em alguns troncos, por exemplo, Desculpem, gurias. Eu poderia dizer que é a falta de Deus, mas não é. Enfim, tem uma árvore que rebrota muito fácil, tá? E daí eles aplicam glifosato no tronco. Então, assim, é uma quantidade X, sabe? Tem estudos, eles põem um corante para ver se o glifosato chega no solo, contamina o solo, barará. Mas é glifosato numa unidade de conservação, sabe? É um herbicida fudido que eles estão colocando ali. E daí, enfim, foram fazer a demonstração, ligou a motosserra e tinha um porco-espinho, gurias, no topo da árvore, assim. E daí ele tava, tipo, apavorado ali, assim, agarradinho, e daí, tipo, todo mundo para, desliga a motosserra, se afasta, e ele, tipo, descendo da árvore, entrando no mato, sabe? Tipo, isso é um puta de um estresse, tu derrubar uma área de mata. Mas é pra, tipo, crescer nativa e pra incentivar que aquilo seja conservado. Mas, ai, sofro. Sim. É um debate, né? É um baita debate. É um baita debate. E, enfim, é algo a longo prazo também, assim. Sim, com certeza. Muito obrigada, Laís, pela tua experiência. Muito legal. Vou passar agora para a Nath. Ela fala um pouquinho sobre a experiência dela. Oi, gente, eu sou a Nath. Eu tive 2 experiências já, né, em 2 instituições diferentes. Ambas já foram faladas sobre aqui, então eu vou tentar trazer um olhar um pouquinho diferente, assim, outro lado da experiência, né.
Eu comecei trabalhando como bolsista na FZB também. E eu fui para lá porque eu queria muito trabalhar com moluscos, especialmente cefalópodes, e não tem um laboratório de moluscos na URGS, né? Então a gente teve a aula sobre filomolusca, né, no segundo semestre. Segundo semestre? Não sei. Mas no início ali da graduação, aí eu fui, depois da aula, falei com a professora que deu essa área pra gente, né, a Cláudia. E aí ela me indicou a FZB, ela disse para eu ir lá, bater na porta da Janine, e aí falar, quero trabalhar aqui. E aí foi isso que eu fiz. Então eu mandei um e-mail, né, para a instituição, me apresentei, falei que eu tinha muito interesse em começar a trabalhar com molusca, porque eu queria trabalhar com cefalópodes e que eu via essa oportunidade como um caminho para eu me aproximar um pouquinho do assunto, né? Porque mesmo aqui em Porto Alegre não tem ninguém que trabalhe com cefalópodes. Então, o máximo que tu consegue é indo aí pelas beiradas do filo, né? Aqui no Rio Grande do Sul só tem em... Qual é o nome? Eu esqueci o nome da cidade. Pro sul, como é que é? Enfim, só tem numa outra cidade lá, relativamente longe, então não tinha condições, né? Não tem nem no Secrimar, assim. Então, foi o caminho que eu achei, né? Aí, eu cheguei lá, então, a Janine, que foi a minha orientadora, foi super receptiva. Ela criou um projeto para poder me colocar dentro da FCB, porque estava naquela época lá perto do desmonte e tal, então nada muito facilitado, não tem projetos para dar e vender. E a equipe ali dos moluscos na FZB é super pequena. Eu acho que a FZB num todo é um lugar de pequenas famílias, né? Então ali no laboratório de molusca era só eu, ela e um outro bolsista que estava já finalizando o projeto dele. Então eram 3 pessoas e acabou sendo uma experiência super massa, assim, porque eu me aproximei bastante deles. Foi uma troca bem massa, né? E aí lá eu acabei fazendo um trabalho mais que eu acho que não era muito uma coisa que eu via como parte da atividade de um biólogo, né? Porque quando eu entrei na biologia, eu pensei, pesquisador, vou para campo, vou fazer 1001 coisas. E aí lá eu descobri um outro aspecto, né, do papel do biólogo, da importância do biólogo, das atuações que a gente pode ter, que é a questão de curadoria de coleções científicas, né? Então, a FZB lá é um museu, tem também o Museu de Ciências Naturais, e esse museu é enorme, e aí a gente tem lá uma coleção malacológica gigante. Eu não tenho foto da sala para mostrar para vocês, infelizmente, mas é uma sala gigantesca com vários armários, assim, os armários cheios de gavetões, aí tu abre os gavetão e daí tem um monte de concha do mundo inteiro, assim, tudo ensacadinho. E aí eu vi toda essa coisa mimosinha, assim, de etiquetinhas com o nomezinho da espécie, de onde que veio, do ano da coleta. Muito massa. E aí tu vê coisas absurdas de, tipo, é muito linda essa coleção. Eu, às vezes, quando eu tinha tempo livre, eu subia e ficava fuçando as gavetas só pra achar concha bonitinha. Mas é umas coisas muito doidas, porque tu vê umas conchinhas minúsculas de milímetros, assim, mini, e tem umas conchas maior do que a minha cabeça, assim, sabe? Então, nesse sentido, foi muito massa, assim. E eu fiquei lá de início de 2018 até meio de 2020, né? E aí, em 2019, a minha orientadora, né, a Janine, me chamou para eu ir para o Congresso Brasileiro de Malacologia, que ia ser em Juiz de Fora, né? E aí eu fui e é muito massa, porque a comunidade malacológica também é super pequena, assim, ninguém estuda molusco, gente. Então, vamos estudar moluscos. Vou puxar o meu assado. Enfim, e aí chegando lá, eu vi uma comunidade também super família, super próxima, assim, a galera parece que se conhece de muito tempo e são muito íntimos e muito doido tudo isso. E aí eu assisti uma sessão que eram trabalhos sobre a malacologia, né, moluscos, enfim, visando a educação, né, de educação ambiental, ou, enfim, na educação como um todo. Então tinha, por exemplo, a análise de como era a representação dos moluscos em livros paradidáticos.
Aí teve também um que eu fiquei chocada, que foi uma análise sobre sobre a esquistossomose e a identificação do molusco que é vetor da doença, né? E nos livros didáticos, gente, tem imagem de molusco que não é o molusco vetor. Em vez de botar o molusco bonitinho, Bionfalaria lá, certo, tal, me bota um molusco nativo que não é transmissor da esquistossomose, sabe? Para ver o quão carente é, eu acho, o conhecimento geral em relação a esse assunto, né? E aí eu voltei do congresso e eu fiquei pensando que eu queria fazer outra coisa e não só ficar catalogando as conchinhas ali do museu e fazendo a curadoria junto com a Janine, né? E aí eu queria, então, juntar um pouquinho da educação ambiental, da educação, né, que eu vou me formar em licenciatura, com os moluscos ainda, porque eu percebi que a gente precisa trabalhar com moluscos. E aí foi que eu desenvolvi, junto com a Janine, então, um projeto de educação ambiental com os moluscos. Só que ali na FZB, e aí tendo todo esse rolê de fazer a mudança de FZB para SEMA e esse desmonte que a gente viu, né? Acabou ficando muito difícil a submissão de novos projetos. Então, em 2019, a gente submeteu esse projeto logo depois do congresso, né? Que ia acabar a minha bolsa no final do ano, e daí a gente ia submeter esse novo. Foi no meio do ano isso. No meio do ano. No meio do ano de 2019. E aí esse novo trabalho não foi aceito, mas eles renovaram a bolsa para o projeto de curadoria da coleção que eu estava fazendo, né? Aí eu continuei mais um ano fazendo isso, mas ainda com essa vontadezinha de entrar na educação ambiental. E é aí que entra a FEPAM, porque aí a Janine ela tem contato com a Raquel, que trabalhou junto com a Laís no departamento das invasoras ali. E aí a gente deu uma adaptada no projeto, então, para abordar também o tema dos moluscos invasores aqui no estado. E aí, eu acho que eu vou apresentar para vocês o que está saindo desse projeto. Porque daí o que era? Eu queria aproximar mais o público com os moluscos num geral, né? Então a gente foi pensando em como fazer isso. Aí a gente ia desenvolver uma cartilha, trazendo as informações sobre quem são os moluscos. A gente fez uma seleçãozinha ali de quais os invasores a gente ia abordar. A gente fez todo esse processo assim em conjunto, a partir da lista ali das espécies invasoras do Rio Grande do Sul, né? A gente escolheu ali quais a gente ia abordar. E aí a gente pensou em tornar um pouco mais palatável, assim, os assuntos dos moluscos. Porque as pessoas olham para os moluscos e pensam, ai, que nojo, né? Um bicho gosmento. Mas eles não são tão nojentos assim, sabe? E eu acho que se a gente tira essa imagem de molusco e bicho nojento, a gente consegue muito mais fazer essa aproximação entre o público e os molusquinhos, né? Então, gente, esse aqui a gente desenvolveu junto com um trabalho de voluntariado da SEMA também, né? Então, a SEMA volta e meia lança esses editais de voluntariado. A gente divulgou o programa de voluntariado no Instagram da Invasoras RS, que a Laís trabalhou também. E então dá para ficar atento nisso daí também, né? E aí a gente desenvolveu então o Ari, que é um molusco, um caracol nativo. Aí a gente começou a desenvolver então os personagens que iam contar a história dos moluscos, né, para as crianças. Aí a gente fez algumas brincadeiras de interferência aqui em Porto Alegre. A gente criou histórias em quadrinhos em conjunto com os voluntários, né? Porque eu não desenho, então eu precisava que alguém fizesse os desenhos. E aí a gente chamou, então, 2 voluntários para atuar nessa parte mais de ilustração e tal. E acabou sendo muito massa essa troca com eles também, né? Porque se complementa tudo, né? Então eles fizeram um trabalho muito legal, assim, de ilustração e de criação de histórias. E aí a gente trouxe, então, uma história em quadrinhos. A gente desenvolveu 2 histórias em quadrinhos em conjunto com esses voluntários. E acabou sendo um trabalho. Tá sendo, né? Porque ainda tá rolando, enfim. Depois a gente vai fazer uma atuação nas escolas e tal. Eu não acredito que não tava compartilhando minha tela. E eu mostrando os desenhos. Ai, guria, eu tava pra te perguntar agora. Era pra eu estar apresentando. Eu vi os seus olhinhos passando. Agora foi? Agora foi.
a gente criou algumas histórias em quadrinhos para contar essa história. Esse daqui é o Ari, gente, é o Aruá do Mato. E tudo isso foi criado junto com os voluntários. A gente fez reuniões quinzenais assim com eles para desenvolver os personagens e para desenvolver as histórias. Rolou uma mobilização super massa ali dentro do departamento, né? A gente chamou uma outra pessoa que está trabalhando na FEPAM na área mais... eu não sei o que é, mas ela tem formação em design e ela tá fazendo outra coisa na FEPAM que não tem nada a ver com isso. Então a gente chamou ela para nos dar uma orientada, assim, a Carol, nessa questão de tipo, impressão, diagramação das HQs, para ficar tudo legível, tudo bonitinho e tal. Então, é bem massa, assim. E daí ali na FEPAM também, eu não sei se a Laís teve que fazer isso, mas a gente tem reuniões quinzenais também entre os bolsistas. Então, acaba rolando uma troca entre os bolsistas da FEPAM também. Todo mundo acaba conhecendo o trabalho de todo mundo. É bem interessante. E ali, na divisão de qualidade ambiental, que é onde está inseridas o Invasoras RS, né? Quase não tem biólogo. É tudo gente da engenharia ambiental, não sei o que, da química, e eles fazem tudo, tipo, trabalho de análise de qualidade da água. Aí nessas É tudo geólogo. Oi? É tudo geólogo. É isso, geólogo. Uhum. E aí eles fazem as apresentações deles e dos projetos deles, assim, nessas reuniões quinzenais, e é tudo gráfico, e com número, e não sei o quê, e tudo umas análises super técnicas. E daí eu chegava, bom, gente, eu desenvolvi uma história em quadrinhos, a gente criou esses personagens. Então acabou sendo uma troca super interessante, assim, com eles, né? Porque nessas reuniões acabava tendo ali um sparkle um pouquinho diferente. E aí eu acho que é isso, né? Aí agora eu participei do EBRAM também, né? Do encontro do Congresso de Malacologia, agora apresentando esse projeto. E foi bem bom, porque foi um lugar que eu me senti mais encaixada do que o trabalho que eu fiz de curadoria da coleção. E acho que era isso que eu tinha de colaboração. Que demais. A Ana tem uma pergunta ali ó, nos comentários. Se tem uma data, a gente vai agora. Eu ainda estou desenvolvendo a cartilha, né? Fiz todo o texto que vai para a cartilha e daí eu estou fazendo a dita diagramação. Aí a gente vai fazer uma atividade com escolas agora para o primeiro semestre de 2022. E aí eu acho que depois disso vai ficar disponibilizado todo o material na Secretaria da Educação, eu acho. E aí qualquer pessoa pode pegar lá e acessar e etc, etc. Que demais. Parabéns, Mestre. Vou passar agora para a Fernanda. Oi, gente. Meu nome é Fernanda. E agora que as gurias estavam falando da FEPAM, da SEMA, dos projetos, eu vou falar um pouquinho antes de falar do que eu realmente tinha que falar, que é sobre um voluntariado de tartarugas. Mas, então, eu estou agora estagiando na FEPAM. Eu consegui esse estágio através do voluntariado da SEMA, porque eu tinha me inscrito no voluntariado, eles acabaram divulgando a vaga, e eu, mesmo sem saber do que era, acabei mandando meu currículo, e no fim das contas deu super certo. Estou adorando muito o trabalho. Eu estou lá no Departamento de Qualidade Ambiental, na divisão de planejamento, e é bem legal, porque a gente, de fato, planeja coisas que vão dar sustentabilidade, que vão dar um retorno... é muito legal. Enfim, tipo, a gente está agora com um projeto bem legal, que a Laís até estava comentando do Parque Estadual da Quarta Colônia, que ele está todo descampado, que não tem floresta nativa, e a gente está com um projeto, então, de corredores ecológicos, que ele vai ligar Itaara até Santa Maria, e vai passar por esse parque. E uma das partes desse projeto é de restauração ambiental. Então, a gente vai pegar recursos de... Enfim, tem empresas que fazem impacto na natureza. Essas empresas têm que pagar um certo valor para a gente da SEMA, que tem ligação com a FEPAM. Então, esses recursos dessas empresas que fazem impactos vão servir para os nossos projetos também.
Então, a gente está com esses projetos de restauração. E dentro desse corredor também vai ter uma trilha, então a gente pode super usar como um turismo, como uma ligação com a comunidade. Também, como eu sou estagiária, eu trabalho em vários projetos, não um só. Então, também tenho ligação com invasoras. E a gente está fazendo uma pesquisa ligada ao Plano de Ação Nacional dos Recursos Lacustres Lagunares. Ih, nem me lembro o nome. É um Plano Lagoas do Sul, que tem várias... um foco em várias espécies ameaçadas. Então, a gente faz projetos de pesquisa envolvendo isso e as invasoras. Agora com a Raquel, que é a orientadora da Nath, e também orientou a Laís. E um outro projeto que eu estou participando é o Zoneamento Ecológico e Econômico do Litoral Norte, que é um zoneamento que ele basicamente faz diretrizes que são orientações de como fazer a gestão daquelas zonas que vão ser criadas. Por exemplo, na zona costeira vai ter... tem que ter um certo cuidado com aquele ambiente, que é diferente do ambiente de banhado. Então, essas zonas diferentes do litoral norte têm diferentes modos de gestão. Então, eu acho que essa experiência, para mim, na FEPAM está sendo muito rica, porque eu estou vivenciando muito na prática essas ações de gestão e de licenciamento ambiental. E eu, de fato, sinto que a gente tem algum certo poder para poder fazer uma diferença legislativa ou de monitoramento, enfim. Então, eu tô adorando, eu recomendo muito. Se vocês quiserem indicações, posso indicar vocês lá. E agora, então... eu não li, Laís, que tu botou, peraí. É muito legal. Eu acho que tu deveria ir. Eu também estava pensando super em ver se tem concurso e virar concursada, porque eu estou adorando, assim, a área da gestão ambiental mesmo. Tá, a Fê Zanini me convidou para eu falar sobre o voluntariado no Carumbé. E agora eu vou compartilhar, então, um slidezinho para mostrar umas fotos para vocês começar a falar. Me avisem quando vocês estiverem vendo. Foi. Tá bom. Tô tentando abrir, meu computador é travado. Uma hora vai. Tá, acho que tá passando, né? Quer dizer... Tá sim. Tá, então... o Carumbé ela é um centro de reabilitação de tartarugas marinhas e também uma base de pesquisas científicas. Primeiramente, né, como que a gente descobriu isso? Eu, a Fê e a Ana, a gente acabou descobrindo esse voluntariado através dos próprios colegas da Bio, nos interessamos. Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz, primeiro para se inscrever. Tu entra lá no site carumbé.org, vai em informações e atividades, voluntariado, vai ter todas as tarefas que os voluntários vão poder fazer e realizar nesse voluntariado, e também os pré-requisitos, que são basicamente ter interesse e não ter experiência nenhuma. Então é ótimo para todo mundo. Vai ter um custo de alimentação e hospedagem, porque eles têm um alojamento, mas parte desse custo ele vai ir para as próprias questões da ONG, então tu vai estar ajudando a manutenção. Para se inscrever, tu só preenche esse formulário. Mas tá, pelo que vocês devem ter percebido, o título estava em espanhol, porque essa base ela fica no Uruguai, então em Cerro Verde e Ilhas de La Coronilla. Como que tu chega lá, né? Tu pega e vai na rodoviária do teu município, vai até o Chuí, aí atravessa a fronteira e pega um ônibus regional mesmo que te leva até
a área do Cerro Verde, vai largar bem pertinho ali do Carumbé e depois tu vai se achar bem fácil. Mas tá, é um centro de reabilitação de tartarugas marinhas, como eu já tinha dito, e ele pode receber até 5 espécies de tartaruga, que são as que ocorrem lá no Uruguai, mas a maioria delas são as tartarugas verdes e na fase de vida juvenil. Mas por que a gente fica reabilitando tartarugas marinhas, né? Quais são os problemas? 90% das tartarugas que chegavam lá, elas tinham problemas relacionados ao consumo de plástico. Por exemplo, elas se sentiam saciadas ao consumir o plástico, porque confundiam com seu alimento natural, que é a alga, ou água marinha, água viva, desculpa. Dependendo, assim, da fase do ciclo de vida, né, um tipo de alimento. Mas elas confundiam, então, esses alimentos com plástico, se sentiam saciadas, porque o plástico estufava, de certa forma, o estômago, mas ficavam desnutridas. Com essa desnutrição, elas acabam ficando num estado inativo, num estado meio de hibernação, que não é uma coisa natural para os répteis, e elas ficam no assoalho, assim, do oceano, ficam lá quietinhas, paradinhas, porque elas não têm muita energia. E isso acaba trazendo outro problema, que é a reprodução de alguns animais, como caracóis e cracas, que confundem a tartaruga com pedras. Então, eles acabam se alojando na carapaça da tartaruga e ficam grudadinhos. Quando a tartaruga resolve ir se alimentar ou respirar, porque ela é um animal que precisa de oxigênio, né? Ela sobe para a superfície com uns 2 ou 3 quilos a mais de craca, enfim, de coisas presas à carapaça dela. E isso faz com que, primeiro, ela já não consegue se alimentar direito, e segundo, ela não consegue respirar, então ela acaba ingerindo água, e o próprio centro de equilíbrio do corpo acaba sendo modificado por causa dessa respiração de água. Ela fica boiando para um lado, para o outro, ou até com a cabecinha meio para baixo. Então, assim, o plástico é um baita de um problema. Para isso, a gente faz a reabilitação, a gente limpa o casco da tartaruga, faz medição, né, da carapaça, do plastrão, que é essa parte ventral, retira pedacinhos da pele ou da carapaça para fazer análises químicas, pesa a tartaruga. Então, são várias atividades que a gente faz para que elas tenham uma melhora na qualidade de vida. Mas mais importante do que reabilitar seria educar ambientalmente as pessoas para que esses problemas, como o plástico nos oceanos, não se perpetuassem, né? Então, lá no Carumbé, tem muitas paredes, divisões, enfim, com folders, com informações sobre a biologia das tartarugas, né? Tem até várias carapaças aqui demonstrando as diferentes espécies, fala sobre ciclo reprodutivo, sobre os ovos, sobre o próprio ecossistema marinho. E também tem outras partes interessantes, tipo essa parede aqui, à direita, que tem várias embalagens plásticas que não estão ali só por efeito decorativo, foram embalagens recolhidas na praia, ali perto, que tem datas de muitos e muitos anos atrás, que tem inscrições em línguas diferentes, ou seja, tipo, inscrições em chinês, ou seja, vieram lá da China até aqui porque foram descartadas incorretamente. Então, tudo isso serve para indicar o problema. Também tem cartazes falando sobre rede de pesca, que são descartadas incorretamente, ficam lá no mar e acabam criando feridas nas tartarugas, enfim. Né? Além disso, tem outras exposições, como aqui do leão marinho ou da raia. Outra atividade que a gente faz é o controle diário, onde a gente mede a temperatura 3 vezes ao dia da água, né, para ver se está um ambiente adequado às tartarugas. Eu esqueci de falar que lá na reabilitação a gente também limpa os tanques e troca a água, coloca sal, né, para criar um ambiente propício para elas viverem. Nesse controle também a gente passa uma peneirinha assim na água pelas fezes para ver se tem plástico nas fezes. E a gente também anota se elas estão com o equilíbrio do corpo certinho, se elas não estão boiando para um lado ou para o outro, e alimenta com alga. A atividade de ciência e avistamento era bem legal. Essa paisagem aqui, vocês estão vendo, é a praia lá.
É uma praia bem bonita, é uma unidade de preservação ambiental. E a gente percorria, então, vários quilômetros da faixa de praia à procura de como é que fala? Carcaças de animais mortos, né? Para fazer uma anotação, tanto de tartarugas mortas quanto de outros animais. E além disso, se a gente encontrava alguma tartaruga viva na beira da praia, a gente sabia que isso era um problema, porque as tartarugas nascem e se reproduzem lá no Nordeste do Brasil, onde é mais quente. Quando elas vêm para cá, elas vêm só para o sul do Brasil ou para o Uruguai, é para se alimentar. Então, elas não saem para areia, elas ficam só na costa se alimentando de algas. Quando a gente encontra na areia, a gente sabe que tem algum problema e leva para reabilitação. Já o avistamento, a gente subia num morrinho um pouco mais alto para ter uma visão melhor e anotava toda vez que a gente via uma tartaruga subindo assim na superfície para respirar, para fazer meio que um censo demográfico das tartarugas que tinham por ali. Claro, depois da liberação, depois da reabilitação, a gente fazia a liberação, que é devolver essa tartaruga para o ambiente natural. Isso a gente fazia com a presença da comunidade, para que eles se sentissem parte daquele momento, se sentissem conectados com o nosso projeto e com a própria natureza, aquela história de que a gente só conserva o que a gente conhece. Então, eu pelo menos achava essa conversa que a gente tinha antes de liberar a tartaruga uma conversa muito importante para que as pessoas se sentissem conectadas com o projeto. Mas também tinha a parte da recaptura, que a gente se vestia de surfista e botava pé de pato. Pegava uma rede bem grande, ia para o mar, ficava um dia inteiro lá, né? Era uma rede com buracos bem grandes, assim, para não prender outros animais. E nessa rede, então, a gente prendia as tartarugas. Elas batiam ali e a gente retirava logo em seguida, né? Essas tartarugas, muitas vezes, elas já tinham passado pelo Carumbé, já tinham a identificação na nadadeira, que é tipo um anelzinho com número, enfim. E esse projeto é mais essa atividade é mais para um monitoramento, assim, de como estão as coisas, se a tartaruga voltou a migrar para cá, enfim, mais uma pesquisa. E também tem a parte da necrópsia, porque alguns animais que a gente encontra na praia falecidos ou que faleceram no próprio centro do Carumbé, a gente faz essas análises, pega também partezinhas da pele, da carapaça, faz análises químicas, olha os órgãos para ver o estado de decomposição que eles estavam ou para ver infecções. Também examinava a parte interna do intestino e do estômago para ver se tinha plástico, enfim. Também media, né? Fazia as mesmas medidas lá da reabilitação do corpo, né? E tem outras atividades, tipo a Tortuguita, que era uma lojinha muito, muito fofa, assim, te vendia tortuguita, camiseta com estampa, até comprei uma. E era bem legal, bem bacana, assim, a gente vendia isso para angariar fundos, né, para ONG continuar. Além disso, também tinha outras atividades, tipo cozinha, limpeza, que os próprios voluntários faziam. Mas, assim, não se preocupem que se vocês quiserem ir fazer, tem um tempo mínimo de dias, tipo 8 dias, eu acho. Então dá tempo de fazer todas essas atividades. Eu e as gurias ficamos mais ou menos esse número de tempo, assim. E foi super legal. Outros animais em reabilitação, tem as tartarugas terrestres e as tartarugas de água doce, que elas também ficam lá. Mas, se tu tiver sorte, que a gente teve uma sorte incrível de ter lá na reabilitação um leão marinho, filhote, um petrel e um pinguim, então a gente teve contato também com esses animais. Depois eles foram encaminhados para outros centros de reabilitação. E, enfim, gente, é isso que eu tinha para dizer. Tá ali o meu e-mail, caso alguém precise me contatar. Muito obrigada. A gente tem uma pergunta já aqui nos comentários. Ai, meu Tem Deus. duas já. Eita. Aí, se quiser responder aqui já. Quanto vocês gastaram? Não, a Ana falou só que... a Ana só comentou. Olha, eu não me lembro, gurias, vocês lembram?
lembro, mas eu tô sem fone, peraí. Estamos te ouvindo. Tem uma pergunta mais pra cima ali. Ah, tá. Não, eu não falava. A Marina perguntou se a gente falava espanhol. A Fê e a Ana falavam super bem, eu tri enrolada, mas consegui, assim, no portunhol dava para entender direitinho o que eles falavam, quando eles falavam mais devagarinho. Mas a parte do tour ali que a gente faz para os visitantes da educação ambiental e da Tortuquenda, meio na decoreba também, assim, que eu acabei aprendendo o texto e por isso também todas as informações que eu falei eram do tour que a gente fazia. E, enfim, vai no portunhol e dá certo. Ana, tu tá aí? Ah, sim, a Fê fez tour em inglês. Teve uma hora que a gente já não sabia mais o que a gente estava falando, que língua que era. Mas deu tudo certinho. Ô, Fê, só deixando registrado que é mais ou menos, é por cima os valores, tá, Isa? Mas acho que era 500, né, que a gente pagou pra ficar os 10 dias, né, mais as passagens, né. Eu lembro que era tipo isso, né, Fê? Não sei, alguém me confirma alguma das Fês. Vocês não lembram, Fês? Eu não me lembro. Dali. Eu acho que era isso. Eu lembro que era assim, eu tinha feito a conta que era uma bolsa de ceia e um pouquinho mais. Então, acho que era 500. E gurias, lá para visitação, tipo, turismo, como é que é? É só chegar? Só chegar. Ai, que foda. Tem praias bem legais lá, então dá pra aproveitar e já ir pra praia. Alguém Gente, tem mais? aproveitar que. Desculpa, só pra te interromper um pouquinho, só porque o Eck mandou aqui a lista de presença. Como a gente já passou da metade do encontro, quem tiver inscrito, no caso, convidados não precisam assinar a lista. Mas aí os inscritos que quiserem o certificado no final, assinem, por favor, a lista. Agora, se alguém tiver mais alguma pergunta pra Fê. Acho que não. Foi muito bem explicado já, né? Eu vou passar agora pra Júlia, pra ela falar um pouquinho da experiência dela pra gente. Oi, só um segundo, tô me ajeitando aqui. Peraí. Acho que agora foi. Foi. Eu gosto de trocar e ficar falando no celular e botar o negócio na tela. Deixa eu compartilhar aqui. Mas boa noite. Tô com essa luz aqui chata na cabeça, mas vou tentar ficar na frente. Vou apresentar então um pouco da minha experiência no Macacos Urbanos. Vocês estão enxergando já? Agora tá carregando. Sim? Foi. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu botar que eu aprendi a fazer. Vamos ver se vai. Tá a tela cheia? Foi? Foi. Tá, então. Eu vou apresentar um pouco da minha experiência no Macacos Urbanos. Não sei se todo mundo conhece, né? Que é um grupo de extensão da URGS. Então, primeiro eu vou só situar assim, o que é o PMU, que a gente chama, que é esse grupo de pesquisa e extensão e ensino da URGS. Ele existe desde 93, faz muito tempo que ele existe. E ele foi criado na intenção de pesquisar mais sobre a conservação do bugio ruivo em Porto Alegre, porque se notou que as populações da Zona Sul ali de Porto Alegre não estavam sendo monitoradas, não estava tendo muito empreendimento na região, e aí resolveram então estudar onde é que os bugios ruivos estavam em Porto Alegre, para poder atuar na conservação.
O programa ele teve uma pausa de mais ou menos 2 anos, ali por 2016 até 2018, que coincidentemente foi quando eu entrei na URGS. Então, quando eu entrei, eu ouvia falar do Macacos como uma coisa que já tinha acontecido e que infelizmente tinha acabado. Até a sala do Macacos estava sendo desocupada. Então, era meio que uma coisa tipo, infelizmente tu perdeu o timing. Mas aí depois deu tudo certo. Tá, então, como eu vim parar aqui? Quando eu fui fazer isso, esse slide agora de tarde, eu pensei, meu Deus, tudo que já aconteceu nessa graduação foi uma loucura, né? Eu me formei já agora nesse ano em AD, foi uma loucura. E as coisas acontecem muito rápido e eu refleti muito fazendo esses slides para hoje. Então, na verdade, eu também sou filha da Fundação Zoobotânica e eu vim parar aqui através dela. Eu tive contato com um colega, o Matheus Zimmer, que muitas devem conhecer, que me conseguiu uma bolsa lá, foi meio, tô querendo trocar de área, que eu trabalhava com botânica, antes estava mais nas plantas, fui do GVC também, e aí estava querendo migrar, estava querendo fazer outra coisa, e fiquei em contato com ele e com outros colegas que trabalhavam na Zoo, porque eu queria ir para a área da Zoo, que foi o que me motivou para fazer a bio. E aí consegui, assim, meio de repente, uma bolsa e fui ver qual é que era. E aí era na Masto, uma bolsa muito incrível. Também trabalhava ali na coleção da Masto, também fiz curadoria e foram experiências absurdamente incríveis na minha vida. E aí eu conheci minha orientadora, que é primatóloga desde os primórdios. E ela era uma das integrantes fundadoras do Macacos Urbanos. E aí tudo encaixou. E aí eu pude entrar no Macacos Urbanos, então ali pelo início de 2018, um pouquinho mais para o meio, na verdade. E aí em 2019 que eu de fato atuei assim no projeto de 2019 a 2020, num projeto lá no Lami, que é no extremo sul de Porto Alegre, buscando entender a estrutura e a composição social dos grupos de bugios ali da região, vendo se estava tendo nascimento, se eles estavam morrendo, de que eles estavam morrendo, como é que estava a população, e se ela estava em estabilidade, se ela estava... Enfim, né? Lá na Zona Sul tem muita pressão antrópica, então foi um monitoramento bem exaustivo até, assim, de acompanhar grupos por muito tempo e depois receber ligação de que alguém morreu e ir para lá e ver que já não tem mais filhote, enfim, essas coisas que a gente vinha fazendo. Foi incrível. E agora eu tô afastada, eu tô morrendo de saudade. Mas então aqui é um resuminho, assim, só do que acontece, né, com os bugios, com o processo de urbanização, que destrói as florestas, tem fragmentação de hábitats, as populações ficam isoladas, começa a ter problema genético, né, de endocruzamento, eles ficam mais próximos das pessoas, às vezes as pessoas acabam pegando eles, capturando, daí gera maus tratos, também por ter os quintais das casas perto, às vezes tem predação por cães, que é uma coisa muito comum, também são muito atropelados pela presença de estradas, levam choques elétricos e são caçados. Então, assim, é uma penca de coisa que acontece. E tem uma questão que eles se acostumam muito a viver perto da cidade, assim, eles não sofrem com isso, tanto quanto outros animais. Então, eles se acostumam a ficar ali, por eles estar tranquilo. Só que, no fim das contas, eles sofrem um monte de pressão também. Então aqui eu botei uma imagenzinha que eu encontrei minha no campo com a minha colega, acompanhando eles, isso lá no Lami. E eu me dei conta, assim, como eu me entregava para os campos, sabe? De, largar as cadeiras, tipo, tem uma cadeira esse dia, não tem problema, eu vou pro campo, vou fazer isso. Tipo, é uma coisa que me moveu muito, era muito bom. Foi muito importante, assim, para eu aprender tanto nesse projeto. Aqui eu botei algumas imagens que são bem marcantes, assim, retratam bem o que acontece lá no Lami, tudo lá. E imagens da nossa equipe. E é isso que a gente vai acompanhando, assim. É uma loucura. Então, eles se enlouquecem com os fios ali, dá pra ver um filhotinho, assim. A gente viu ele quase caindo ao vivo, assim, querendo pegar a frutinha que tava caindo.
A gente vê eles cruzando nos telhados. Mas então, o Macacos ele é formado por várias, essas 4 vertentes, não sei como é que eu esqueci a palavra. E aí, então, tem tanto pesquisa quanto extensão, que a gente procura fazer atividades com os moradores do Lami, atividades em escolas, que nem algumas gurias já mostraram ali também com a fundação, que é tudo um pouco interligado, né? O Macacos e a fundação. A gente faz o manejo, que eu vou mostrar agora umas fotos, e também tenta interferir nas políticas do município para ajudar na conservação do buju. Aí é uma foto de um bujuzinho numa ponte de corda que a gente que faz, a gente que foi o Macacos Urbanos que desenvolveu esse modelo, e aí a gente vai lá e produz, às vezes a gente produz junto com os moradores. Tem uma foto, vou passar aqui. Que a gente vai lá, faz atividades, antes da pandemia, né, fazia, e aí constrói as pontes junto com os moradores, para depois instalar, faz em parceria com a reserva biológica também. Então a gente envolve várias tranquei? Não? Várias pessoas, assim, várias instituições em prol da conservação do buju. Aqui eu botei também um projeto que está acontecendo agora, que é bem recente, que foi de instalação de armadilhas fotográficas em várias das pontes de corda que a gente tem instaladas. A gente tem, acho que 14 em Porto Alegre, e no Lami devem ser umas 10. E aí a gente agora está monitorando, de fato, eles passando, quantos tem, para que lado eles passam, que horas eles passam. E aí disso vai sair um mestrado de uma nova integrante do grupo. Aqui eu botei, assim, para exemplificar. Esse foi um dos primeiros congressos que o Macacos fez parte, aquela ali do cantinho, a minha orientadora. Essa aqui, não sei se vai aparecer meu mouse, aparece. Essa é a Márcia, minha orientadora, queridíssima. Com o pessoal, assim, muito do início do projeto. E eles lá recém descobrindo onde é que os bujus estavam em Porto Alegre, que já foi um trabalho muito bem feito, assim, só para estudantes de graduação, assim, já era um trabalho muito complexo. E aqui eu botei, ficou numa qualidade horrorosa, mas um congresso que a gente foi agora em 2019, lá no Rio, em Teresópolis, que daí juntou muita gente. E isso é uma coisa importante, sim, do Macacos, que tem muita gente já passou por ele, tanto que é um grupo muito antigo, e tem gente em todos os lugares do Brasil, tem gente que trabalha com isso até hoje, tem gente que está fazendo outra coisa. Tipo, é uma coisa assim, mas é um pessoal que está completamente unido, assim, tem contato, a gente se fala até hoje. Eu conheci muitas das pessoas que já não estavam mais no Macacos, mas a gente ainda tem contato, e isso profissionalmente também é muito bom, né? E tem gente trabalhando com tudo que é tipo de macaco, gente trabalhando com plantas, gente, tipo, fazendo horrores, mas todo mundo se conhece, assim, e se conversa. Isso é super importante. E aqui eu botei também uma fotinha da gente na reserva biológica ali, com o pessoal que está mais local atualmente, né? Aquele pessoal ali era mais do Brasil, e esse pessoal mais aqui de Porto Alegre mesmo, que está atuando aí. Isso acho que foi 2019, 2020, talvez. Tá, atualmente, então, o Macacos ele ainda está recuperando o número de integrantes. A gente, desde a retomada, assim, em 2018, né, que foi quando eu fiz parte dessa retomada. Fui eu, a Laura, minha colega, e a Márcia. Então, era só nós três, e até ano passado era só nós três. Tipo, atualmente, ativamente, assim, né? Tinha o pessoal que vinha, dava umas ajudinhas, mas de reunião semanal, essas coisas, eram 3 pessoas. E aí a gente... Eu já vou falar como entra. A gente se esforça, tipo, é muito difícil trazer pessoas, porque o que eu botei ali junto, tudo junto, né? Que teve o fim das bolsas de iniciação científica na fundação, que a fundação é uma maior ponte que a gente tem para agregar gente. Agora a gente tem a mestranda que está com a gente é por causa da fundação, e aí ela está com uma bolsa de mestrado, então agregou, mas é muito difícil porque a gente tem muita dificuldade de conseguir bolsa, e é um trabalho exaustivo, né? Tipo, requer compromisso, requer né? Tu precisa colocar uma energia para fazer parte. E então tá complicado, assim. A gente vem tentando, mas aos pouquinhos a gente vai indo. A gente tá fazendo, tipo, atualmente a gente faz as coisas no passinho que a gente consegue, assim.
queria que fosse um grupo gigante, mas estamos aos poucos. A gente tentou recentemente também uma bolsa de extensão com a ajuda do BRAC, né, que está sempre nos ajudando nessas funções, mas a URGS nos negou, acho que por falta de verba, daí a gente vai continuar tentando, mas vamos ver o que acontece. E aqui os recados que depois de fazer tudo eu fiquei pensando sobre a minha graduação e como ela foi louca e não vi as coisas passarem. Daí eu botei pontos que eu acho importante assim, conversar. Primeiro sobre o corte orçamentário, que é uma realidade, a gente tem que lidar com isso. A gente não tem bolsa, a gente atualmente só tem uma bolsista que é de mestrado e a gente está correndo do jeito que a gente pode para fazer as atividades, porque é uma coisa que a gente acredita e é uma coisa que faz parte, né? Tipo, eu tô fazendo agora outra coisa também, me afastei um pouco e tô de voluntária e mesmo assim tento ali colaborar da forma que eu consigo. Então, para fazer parte, precisa ter interesse, né? Tipo, precisa ter uma disposição. Claro que uma das coisas que eu coloquei ali foi essa questão de não se cobrar demais, porque eu acho que é muito fácil também a gente falar, só precisa de interesse. Tipo, a minha ideia aqui não é também ser uma coach e dizer que só precisa de esforço. Tipo, não é isso, né? Eu acho que é um interesse que é intrínseco, assim. Então, tipo, por exemplo, uma coisa que eu botei ali é não ter medo de experimentar também. Eu estava lá trabalhando com as plantas já fazia 2 anos, sabe? E eu tinha minha bolsa, e eu tinha meus projetos, e eu peguei, não, tipo, eu quero fazer outra coisa, porque eu não quero ficar parado nos meus lugares, eu não estava satisfeita. Daí tá, vou experimentar. Daí eu peguei e dei uma reviravolta, não sabia exatamente onde eu estava me enfiando, e eu vejo que, assim, absolutamente incrível tudo que aconteceu, sabe? Então, sei lá, não sei se deu para entender o que eu quis dizer com isso, mas sei lá, eu acho que é um misto de muitas coisas, assim, para se conseguir dar conta e a graduação vai acontecendo também e não sei, é uma loucura, gente. E outra coisa que eu coloquei ali que é importante é manter relações de parceria com os colegas e professores, porque no fim das contas isso me ajudou bastante a entrar na fundação e a seguir fazendo as minhas coisas. Hoje em dia, agora estou fazendo mestrado em outra área, que era uma área, inclusive, que eu tinha tido contato antes do Macacos. Então as coisas vão e voltam, e eu acho que isso não é nenhum problema, é bom também a gente estar tranquilo em relação a isso, assim. Acho que as coisas vão acontecendo naturalmente. Eu diria revelação. Mas é isso, se alguém tiver interesse assim, em saber mais sobre macacos, que não dá para falar tudo em tão pouco tempo, e quiser, não sei, nos ajudar de alguma forma, a gente tem o nosso Instagram também, que a gente está sempre tentando postar alguma coisa, mas é difícil manter, porque precisa de muita energia. E a gente faz campo direto também, e ir para o Lami é maravilhoso. Então, assim, quem quiser ter mais contato, souber de alguém que queira, sabendo que agora não vai ter bolsa, por enquanto, mas que a gente pode desenvolver outros tipos de projetos, tentar arrecadar alguma grana também com alguma iniciativa. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigada pelo convite, Fê. Eu que agradeço. Muito, muito incrível. Parar aqui. Alguém tem alguma pergunta, um comentário? Tá, gente. Eu vou chamar, então, a nossa última convidada, a Renata. Ela fala um pouquinho da experiência dela com o voluntariado. Vou ligar a apresentação aqui, tá me ouvindo direitinho? Aham. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Tá. Eu sou a Renata, eu vim falar um pouquinho sobre o estágio que eu fiz no Zoo de Canoas. Amiga, deixa só eu te dizer ali, clica naquele ocultar ali. Tá. Pra não ficar na frente dos seus slides. Dá toque. Tá. Então, eu vou começar falando como é que eu descobri, como é que eu entrei. Eu achei o estágio no Face, na verdade, uma publicação, né, que tava pedindo inscrição e tal. Aí, para me inscrever, eu mandei um formulário respondendo ali algumas perguntinhas, né? E depois mandei o meu currículo, daí depois disso eles te chamam depois de um tempo. A parte ruim de fazer esse estágio é que você tem que tomar muita vacina. Eu tomei muita vacina.
Mas, enfim. Aí depois disso tudo tu já pode participar, né? E tem 2 tipos de estágio que tu pode fazer no Zoo de Canoas, que é o extracurricular, que foi o que eu fiz, 120 horas no total, com um fim de semana por mês. E tem o curricular, que é obrigatório, então ele é um pouquinho mais longo. E eu até me arrependi um pouquinho de não ter feito esse, porque eu sinto muita falta. Era um trabalho muito bom, assim. E então, falando um pouquinho do Zoo, o Zoo, ele trabalha principalmente com a reabilitação de animais silvestres e com a educação ambiental. Quase que diariamente chega bicho lá, as pessoas trazem ou o Zoo vai buscar, né, animais que estão em uma situação debilitada, assim, que eles precisam de algum tipo de tratamento. Se o animal tá bem, geralmente as pessoas também ligam lá e falam, tipo, ai, tem um bicho aqui e tal, mas se o animal tá bem e tá perto de ser solto, assim, se ele não tá preso em algum lugar, a gente já aconselha direto a pessoa nem mexer, só deixar o bicho embora. Então, só chega lá bicho mesmo que precisa de tratamento. E é assim, quando chega os animais lá, a gente primeiro faz o cadastro deles, depois eles vão para consulta, né? Daí os técnicos vão ver, os veterinários vão ver se eles precisam ficar lá para algum tipo de tratamento, ou se eles já podem ser soltos, se eles não têm nada, que às vezes as pessoas acham que eles estão machucados também, eles não estão. Aí já ocorre a soltura na hora, sim. E depois eles passam por esse tipo de tratamento e eles vão analisar se aquele bicho vai poder ser solto de novo, se ele é um bicho que tem condições de viver na natureza ou se ele é um animal que está muito machucado e infelizmente não tem como voltar. Aí nessa situação ele pode ficar no plantel, que é a parte que fica de exposição ali no zoo, né? Então aqui eu botei as notícias, né? A primeira notícia da soltura, eu participei de uma soltura e foi incrível, assim, foi de 2 corujinhas que chegaram lá e teve todo um trabalho de distanciamento delas, de cuidado, para que elas conseguissem ficar sozinhas depois, e quando a gente soltou elas foi muito lindo. Essas corujas que a gente recebeu 4 também, eu tava lá. E agora também é época de filhote, né? Agora tem filhotinho de gambá lá, tem filhotinho de ave, tem de tudo. E ali no final é o Carnazou, eu não tava, mas também foi uma atividade de educação ambiental, né? O zoo ele vai ser dividido em 4 setores. A gente vai ter que fazer 4 turnos em cada setor. E geralmente a gente começa pela nutrição, que lá a gente faz a montagem de pratos, a gente corta as carnes, pesa as carnes, a gente higieniza e organiza também as comidinhas deles, e é tudo muito organizado. A gente tem a quantidade certinha para cada animal, o tipo de corte que cada um come. Se ele é um animal, por exemplo, que vai ser solto, a gente já corta aquele alimento de uma forma mais simples, para ele achar o alimento como se fosse mais parecido com o que ele encontraria na natureza, né? É tudo muito. É bem importante a nutrição. Eu acho que é muito legal a gente chegar lá e já ter contato com isso. E aí a gente tem o setor extra, que vai ser esse setor de reabilitação. Os animais que chegam, eles vão direto para o setor extra, se eles precisam de algum tratamento, se eles precisam ficar ali. E fora o setor extra, a gente tem o setor que vai ficar no plantel, que é o dos primatas e dos carnívoros. O plantel seria o lugar que fica para exposição. O dos primatas, ele na verdade tem as aves também, a gente tem bastante arara lá. E tanto o extra quanto dos primatas e dos carnívoros, a gente trabalha ali mais na manutenção dos recintos, tanto de limpeza quanto de alimentação. Eles se alimentam às 9 e às 4. E, claro, fora a limpeza e manutenção que é necessário, a gente também observa os animais. Porque qualquer coisa que esteja acontecendo que não seja normal, ou se as fezes dele não estão normais, se ele não comeu o alimento, tudo isso precisa ser informado para os técnicos, para que eles vejam, analisem se o animal está bem, está tudo certo. Porque os técnicos não têm esse contato diário com os animais, né? Por isso que é importante a gente passar isso para eles. Então, essa aqui são as fotinhos do extra, tá? Esses animais, eles estão lá no extra, eles não estão para exposição. E, como eu falei, a gente recebe os animais, aí eles vão ter que passar por talvez algum tipo de tratamento para poder ser soltos depois.
Esse aqui é um videozinho. Eu participei da soltura das corujinhas. Foi lindo, meu. Elas chegaram filhotinhas e conseguiram ser soltas, até porque Rapinante tem todo esse problema do imprint, né? Aqui a gente tem os filhotinhos. E filhote, agora que tá na época, sempre chega. Quase toda semana, assim, chega muito filhote. Aqui, além de ter os animais lá, a gente precisa, como tem animais que vão ter que ficar no zoo, a gente precisa dar um bem-estar para o animal, né? Ele tem que ter uma saúde, não só comida e água, ele precisa também, psicologicamente, ele tem que estar bem. Então, existem algumas atividades que a gente pode fazer para melhorar o dia a dia deles. E nisso tem o enriquecimento. Eu vou falar o que é, porque eu não sabia quando eu entrei. Tá? O enriquecimento, ele é tipo algumas atividades, tanto físicas, alimentares, cognitivas, que a gente pode fazer para estimular eles a não ficarem parados. Até estimular eles a ter um pouquinho de estresse, sabe? Mas um estresse bom que eles precisam para não ficar no ócio só. Então, é muito legal isso lá, porque a gente pode pesquisar sobre enriquecimentos e sugerir para as biólogas, e a gente pode fazer e participar dessas atividades, e é muito legal. Esse aí que a gente fez foi para os psitacídeos. A gente só pendurou essa primeira foto até na nutrição ali. A gente pendurou os alimentos numa corda, ao invés de dar cortadinho num prato, como eles recebem, a gente deu de uma forma diferente. Então, eles iam reagir de uma forma diferente a esse tipo de alimento, né? Aí, aqui tem a foto deles comendo, eles adoraram. Todos esses animais são do Extra. Foi muito bonitinho eles comendo. Eu achei engraçado que todos eles foram direto na batata doce. E aqui também foi um outro enriquecimento que a gente fez. Foi um pouquinho antes de eu sair com jabuti, que a gente pegou flor de bisco e de pê, até uma casquinha de maracujá a gente pegou também, com um pouquinho de semente não, ração, e pendurou. E também foi rapidinho, coisa de meia hora já tinham comido tudo. Esse aqui foi uma outra confecção que a gente fez, que foram casinhas, porque a gente estava numa época que estava chovendo muito, e aí os bichos tinham pouca opção de espaço, a gente construiu umas casinhas. A primeira são para as caturritas, até porque tinha umas caturritas lá que tinham asa quebrada não, asa cortada, né? Porque como as caturritas, os animais lá, muitos chegam de maus tratos ou de qualquer situação assim, tem muitas que não tem a asa. Então a gente fez uma casinha baixinha, e a gente botou uma coisinha para elas subirem ali, as que não tinham como, né? Para elas não pegarem chuva. E a segunda foi para a lontra, mas eu não cheguei a ver eles colocando ela. Infelizmente, eu ainda não vi a casinha no recinto dela. Esse foi um dia que eu participei, o Dia Mundial da Limpeza lá. Foi muito legal a participação do Zoo nesse dia. Foi organizado pela bióloga Renata, que é a terceira da esquerda para a direita. E a gente, nos estagiários, a gente ficou responsável pelo ecoponto de jornal, que a gente recebia esse material que a gente usa muito lá para limpeza e manutenção dos animais. Então, a gente recebia a doação de jornal e dava uma mudinha de girassol para as pessoas, e foi bem legal, assim. As pessoas perguntavam até se podiam ir outro dia, a gente falava que sim. Foi muito legal essa experiência. Aqui eu deixei porque agora está aberta as inscrições para ser estagiários lá. Fica aberto até amanhã, se eu não me engano. E aí, como eu falei, tu tem que mandar esse questionário respondido e enviar o currículo para eles, que eles te retornam depois. Eu indico muito, porque eu já fiz bastante, trabalhei em bastante lugar, e esse lugar foi, tipo, o que mais me encantou, assim. Era muito bom chegar lá de manhã e ter que ficar no meio do recinto dos bichos, limpando eles, sabe? Tipo, era muito bom. Eu aprendi muita coisa, de verdade. E é isso. Muito obrigada. Quantas horas? Você tem perguntas ali, se quiser responder nos comentários. Sim. Então, tu pode escolher, é muito flexível, coisa de dia e horário.
Tu escolhe os dias da semana que tu quer ir, e se tu quer ir no turno da tarde, no da manhã ou nos dois. É muito de boa. Tipo, tu pode fazer um dia por semana, 2, todos. Eu fiz 2 dias por semana o dia inteiro, e se tu faz o dia inteiro, são 15 dias. Se tu faz só o turno da tarde ou da manhã, daí é menos. Mas 120 horas parece muita coisa, mas é bem pouquinho mesmo. E o fim de semana, Tipo assim, eu trabalhava na terça e na quarta. Eu ia na terça e na quarta, mas eu. Peraí, que eu me foquei na outra pergunta e me perdi. Eu ia na terça e na quarta, mas todo mês tô obrigada a ir um finde. Porque o fim de semana também é outra experiência, sabe? Vai muita gente e até eu não sou muito da visitação assim, às vezes até estressa um pouco, mas não dá pra deixar isso tomar conta do estágio, sabe? Porque o que tu aprende lá com os bichos é muito bom. Então era isso, tu faz, até tem gente lá que faz o estágio só no fim, então é bem tranquilo, assim. E acesso a esse fórum, se tu quiser, eu posso te mandar foto depois, ou te mandar o link. Eu posso te mandar por algum lugar, se tu quiser. Eu até salvei a imagem já pra mandar, caso alguém quisesse. Porque é bem tranquilo, meu. É muito bom. Pior que de todas as coisas que eu já tinha escutado da build, externos, assim, FEPAM, as tartarugas, a FZB, essa eu nunca tinha escutado sobre e eu achei incrível. Muito legal, muito fofinho. Muito legal, sério. Bah, eu aprendi muito. Muita coisa. Mas pena que é muito curtinho. Eu indicaria fazer o curricular lá para aproveitar um pouquinho mais, sabe? Porque 15 dias passa muito rápido. E eles têm na seleção, tipo, semestre mínimo? Até pro pessoal que é bicho. Então, eu acho que não. Eu não tenho certeza, mas eu acho que não. Eu vi gente de tudo que é semestre lá. Legal. Pode ser tanto da Bio quanto da VET, não tem problema. Eles aceitam tudo lá. É muito bom. Deixa eu te perguntar. Quantos estagiários tinha além de ti? Então, isso depende da época, assim. Tipo, quando eu entrei, batiam uns 10, 15, fora eu. Se não mais, eu não tenho ideia pra te falar a real. Porque como eu ia só na terça e na quarta, eu não sabia quem ia nos outros dias, assim. Mas é bastante gente. Só que quando eu saí, tinha pouquinho, tinha menos de 10 pessoas. Porque eles, eu acho, de novo, nos achismos aqui. Porque eles têm, porque como dura pouco tempo, eles sempre abrem de novo, né? E agora é uma época que eles abriram. Então dá tempo ainda de se inscrever até amanhã. Eles precisam sempre. Mais alguma pergunta, mais um comentário? Tanto para a Rê quanto para as outras gurias. Depois eu já vou passar para o nosso encerramento. Acho que não. Então tá, gente. Eu queria agradecer vocês de novo. Todos incríveis. Sério, muito, muito obrigada pela presença. E agradecer de novo por todo mundo que compareceu, que participou, deu essa força pra gente aqui. E a gente espera poder continuar com esse projeto em outro semestre, se a gente tiver mais esse interesse. Foi muito, muito bom. Muito obrigada. Agradeço muito vocês. E não esqueçam de seguir o Pet nas redes sociais. Pronto. Acho que agora a gente já pode parar de gravar.